Olá pessoal, sou Luiz Gustavo Link e hoje eu vou falar a vocês um pouquinho a respeito da cabeça BS09. Antes de mais nada, se trata de uma cabeça com uma qualidade de som fantástica, mas muita gente tem um certo preconceito por ela ser pequena. Mas tamanho não é documento envolvendo tecnologia. Então, o que acontece? É uma cabeça um tanto quanto moderna em relação às demais. No caso, ela adotou o sistema de entreferros em formato de X, bem como a JVC chamava de X-Cut, ou no caso da AIVA, que se chamava V-Cut, ela batizava de V-Cut esse tipo de cabeça. Qual que é a principal diferença entre a convencional e a V-Cut? Temos duas diferenças aí, mas a principal é a definição, uma melhor definição de estéreo. Você tem um menor crosstalk, né, entre canais e uma melhor definição, lógico, uma melhor definição de estéreo. Até porque isso daí, inclusive, eu consegui um datasheet da própria empresa da Mitsumi que fala sobre isso, inclusive. Né? Inclusive, tem no Mercado Livre um anúncio meu com esse tipo de cabeça e o datasheet está lá para quem quiser consultar. Né? Em relação a áudio, muda também um pouquinho. As cabeças do tipo convencionais, elas não têm uma linearidade na resposta de baixas frequências. No que eu digo baixas frequências, são frequências de 40 Hz para baixo. Baixas frequências mesmo, não pressão acústica. Logo que a cabeça começa a responder, se tratando das cabeças convencionais, você não tem uma linearidade de percepção, né, de baixas frequências. Então, a ascensão das frequências, né, conforme vai subindo as frequências, ela não sobe de maneira linear, ela sobe de maneira um pouco quebrada. Com isso, lógico, você acaba perdendo um pouquinho aí digamos assim, de consistência das baixas frequências. Lembre-se que baixas frequências é diferente de pressão acústica, mas as duas andam ao mesmo lado. Porque não adianta nada você ter bastante impacto no seu woofer, por exemplo, falando de maneira bem clara, bem leiga, mas você não ter profundidade. E essa cabeça, ela corrige esse problema de ter mais profundidade num deck mais simples. Não é à toa que essa cabeça na década de 90 foi usada em larga escala. Temos aí um exemplo do gradiente SD2, lógico, isso um pouquinho na década de 80, final da década de 80 e comecinho de 90, no qual ele utilizou, a Gradiente utilizou essa cabeça nos modelos SD2, DS20 e DS40, se eu não me engano. Inclusive em alguns outros modelos que eu não me recordo qual. Portanto, essa cabeça DS09 existem, né, N modelos da mesma cabeça. Né? Você tem aí, bem como a EG120, EG140, EG290, OB22C, FL1010 e por assim vai, cada uma variando aí um pouquinho a indutância e também o tamanho do entreferros, né? Mudando um pouquinho sua equalização para determinado tipo de uso. Antes de mais nada, falando sobre a engenharia da cabeça, é uma cabeça cujo tem uma qualidade sonora muito boa, porém ela não tem uma durabilidade muito boa. Isso não significa, por ela ser muito boa, custar caro, porque é uma cabeça com custo-benefício excelente, porém ela não dura muito tempo. No máximo, aí 2.000 horas, por exemplo, né? De 1.000 a 2.000, mais ou menos. Dependendo da fita que você utiliza, lógico. Pode ser que dure 2.000, pode ser que dure 1.000. Então vai depender muito da fita que você irá utilizar. Bem, no caso já cheguei a equipar esse equipamento aqui com a cabeça BS09. Inclusive tem vídeo dele, se não me engano, com a música do artista Gazebo, que eu gravei numa fita ferro HF, que está com essa cabeça. E a qualidade de áudio realmente impressiona. No entanto, como eu faço diversas gravações nesse equipamento, né, eu acabei sofrendo bastante aí no quesito durabilidade da cabeça, cujo eu tinha que fazer trocas constantemente a cada, por exemplo, sei lá,
6 meses, né? Para quem grava fita pra caramba, é um tempo pequeno, né? Não estou falando para vocês que essa cabeça só dura 6 meses, é que eu realmente sou chato para trocar cabeça, né? Como eu uso diversos tipos de fita, diversos tipos de materiais de fita diferente, como ferro, ferro cromo, cromo metal, no caso, nesse deck, bastante cromo, bastante ferro, inclusive dióxido de cromo, não a Super Avilin, né, high bias, ou X, então as dióxido de cromo mesmo, elas são mais abrasivas, então a cabeça não tinha uma durabilidade tão grande com essas fitas. Então acabava acontecendo que às vezes caía um canal, né, um pouquinho, 2 ou 3 dB, e em vez de eu ir lá na eletrônica e virar trimpote, como eu já tinha regulado esse equipamento com osciloscópio tudo bonitinho, não quis mexer na eletrônica, eu já trocava a cabeça e vice-versa, né? Até porque as cabeças da Mitsumi são muito precisas e quase quando você troca de uma para outra, mesmo ela sendo, sendo na mesma empresa, né, você quase não precisa ajustar nada no equipamento. Simplesmente tira e põe e o equipamento está filé. Então, como eu deparei com esse problema de durabilidade, eu resolvi tentar aprimorar esse tipo de cabeça. Aliás, se vocês virem alguns vídeos anteriores meus, né, temos o AKCS 705 que está com essa cabeça, que no caso se trata de uma evolução de protótipo que eu já tinha feito, e com a mesma cabeça também o KDS 200, e a qualidade ainda se manteve com a mesma proporção sonora, tudo, porém o que ia diferenciar mesmo era o tanto a mais que ia durar em relação ao original. No caso, eu me baseei em algumas patentes aí de algumas empresas, bem como a Philips, se eu não me engano, uma empresa alemã, eu não sei pronunciar direitinho o nome, mas é a Volk, e a Nortronics para desenvolver esse tipo de cabeça, né? Não posso dizer para vocês do jeitinho mais ou menos, do jeitinho que realmente é conformada essa cabeça, né, a estrutura mecânica dela, porque isso está sendo material para desenvolvimento de TCC. Mas logo que eu acabar tudo isso, pesquisar mais sobre, né, e acompanhando o desgaste dela com o tempo, né. Aliás, já acompanhei bastante de um protótipo e deu muito certo, mas é aquela mais para ter certeza, né? E eu falo a respeito direitinho de como se trata essa cabeça depois que tudo tiver pesquisado, tudo certinho, tudo anotado, aí eu posso colocar a prova dos 9 em relação a essa cabeça. Mas no entanto, ela está tendo uma resposta dinâmica como original, né? Como originalmente ela é, porém com uma durabilidade assim fantástica, né? Aliás, praticamente nos primeiros dias de uso dessa cabeça não teve nem marca em cima, né? Apenas sujeira da fita, né? Você passava o cotonete com um pouquinho de óxido propílico e a cabeça continuava nova, né? E isso com uma cabeça ainda se tratando de Permalloy, certo? Bem, para fechar o vídeo, eu vou explicar bem para vocês. Eu andei bem sumido por aqui, quase não dou as minhas caras aqui pelo YouTube, porque está sendo um momento bem difícil da minha vida em relação à faculdade, trabalhos, desenvolvimento de várias coisas. Isso está tomando muito do meu tempo. Então eu peço a compreensão de todos. Infelizmente não estou tendo tempo para responder a todo mundo aqui no YouTube, então peço que vocês compreendam isso, por favor. Eu tenho um grupo chamado Hi-Fi Cassette Deck do Facebook. Lá é um lugar onde eu consigo responder melhor as pessoas, e quando eu não posso, pessoas do mesmo ramo podem responder. Então eu peço a vocês aqui do YouTube que dão uma conferidinha ali na página, né, no grupo, aliás, chamado Hi-Fi Cassette Deck. É um grupo com assuntos sérios em relação a cassette decks, né? E caso, se vocês tiverem alguma dúvida e tal, podem perguntar por lá, mas me desculpem, porque eu não vou ficar respondendo aqui no YouTube, porque se eu responder
ter que responder a todos e eu não vou ter tempo para fazer isso. Então quem quiser conversar tudo, dúvidas e tal, entre lá no Hi-Fi Cassette Deck no Facebook. E antes de mais nada, a respeito de alguns equipamentos que eu mostro aí no vídeo. Alguns desses equipamentos eu coloco à venda, mas eu não faço quase venda somente por outros meios, talvez por YouTube ou por qualquer outro meio de comunicação. Somente por duas plataformas. A primeira é Facebook no grupo Hi-Fi Cassette Deck e o segundo no Mercado Livre. Geralmente eu costumo colocar primeiro no grupo, certo? Depois, caso aquelas pessoas não quiserem, eu coloco no Mercado Livre, tanto faz, né? Para mim tanto faz. Então, para quem tiver interessado em alguma coisa, de novo eu falo, vá lá naquele grupo, que lá tudo que eu posto aqui no YouTube, eu coloco lá como material, né? Para informar as pessoas, porque lá temos uma capacidade muito boa aí para responder, eu consigo gestionar melhor, né, as respostas para as pessoas, né, responder as pessoas. Até porque é um meio bem mais simples, né, do que o próprio YouTube, que daí fica aquela montoeira entre YouTube, WhatsApp, Facebook. Nossa, aí haja tempo para responder todo mundo, né? Não que eu estou fazendo o corpo mole, gente, pelo contrário, realmente estou sem tempo. Mas por favor, deem uma conferidinha nesse grupo e lá eu vou poder, eu, né, e mais meus amigos e diversas outras pessoas do ramo poderão ajudarem vocês em algum quesito, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês. No caso, eu estou fazendo esse vídeo às 2 horas da manhã, então boa madrugada no caso, né? Então, até mais e até o próximo vídeo. Falou!